E aí pessoal, começando então 2025 aqui no canal. Hoje um vídeo pedido por alguns inscritos sobre as minhas melhores leituras de 2024. Trouxe aqui 18 livros, sendo que 15 eu tenho eles fisicamente. 13 eu eram emprestados, eu devolvi no caso, né? Mas vou falar deles, tá? Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, deixem um comentário quais foram as suas melhores leituras de 2024 e qual desses livros que eu vou citar que vocês querem um vídeo específico, tá? Vou começar por Brancura, inclusive que já tem até um vídeo aqui no canal, é o segundo vídeo, se eu não me engano, que fala sobre a história Brancura do John Fosse, que fala sobre a história de um homem perdido numa nevasca, tá? Então ele passa por uma série de reflexões enquanto está escurecendo o dia, a neve está caindo e ele está avançando nessa neve. É um livro curtinho, umas 80 páginas, dá para ler num dia, e é super interessante. E tem um final, digamos, surpreendente. Tem que ver o vídeo e tem que ler o livro. Depois eu li O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan, falecido autor curitibano que morreu recentemente. E nesse livro a gente tem o Nelsinho, que é um curitibano ali de 20, 30 anos de idade, 20 e poucos, 30 anos de idade, que quer conquistar todas as mulheres possíveis, né? Então a gente tem 15 histórias, 15 capítulos, ou 15 contos, interligados por esse personagem que a cada capítulo vai conquistando as mulheres, tá? Então ele tem esse apelido de vampiro porque ele vai nessa conquista, né? No meio da sua solidão social, enfim, a decadência da cidade, ele vai conquistando algumas mulheres. Um outro livro que eu li que eu não tenho aqui, mas que eu gostei bastante, foi K ponto, né? K ponto, do Bernardo Kuzinski. Narra a história de uma professora da USP de Química, que ela e seu marido são sequestrados, né? São pela polícia, pelo exército, durante a ditadura militar. Então, é baseado num caso real, na família do escritor. Então, ele narra o sumiço dessa irmã e o desespero do pai, né? Na angústia que esse pai passa durante os anos perseguindo essa filha que ele acaba não encontrando, né? Então, são os relatos do autor, quando criança, né? Quando adolescente, é, presenciando esse pai angustiado atrás da sua filha. Um outro livro que eu li e gostei bastante, que fazia muito tempo que estava na minha lista, foi As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, um livro do século XIX, considerado um clássico, um dos grandes da literatura norte-americana, que narra a história de roubo, de aventura de moleques, pirataria infantil, enfim, tudo isso num contexto de escravidão, racismo, miséria e também de amor e de aventura, né? Então, Tom Sawyer é uma leitura que eu recomendo muito, principalmente para adolescentes. Também li Caninos Brancos, de um dos meus autores favoritos, Jack London, tá? Então, quem já leu o Chamado da Selva, que narra a história de um cachorro que vai para a floresta e se torna selvagem, aqui a gente tem quase o caminho inverso. Então a gente tem um lobo que é, digamos, adestrado pelas pessoas civilizadas, digamos assim, né? De uma forma bastante cruel até, mas que faz o caminho inverso. Então ele sai das florestas, passa por umas tribos indígenas ali e vai acabar trabalhando na cidade, tá? Então é uma história bem tocante, recomendo para todas as idades. Também li Joseph Conrad, Coração das Trevas, o clássico desse autor, né? Que inspirou inclusive o filme Apocalipse Now. Então a gente tem o Capitão Marlov, que é um capitão de uma empresa, capitão de navio de uma empresa de captação de marfins no interior da África. Ele tem a missão, um objetivo dessa última viagem de encontrar um certo cidadão chamado Curse, né? O Curse é um cara que surtou lá no meio da floresta, no meio do seu serviço, deixou de cumprir suas obrigações e está lá no meio da floresta filosofando. Então é uma viagem bem interessante para o interior da África. Então a gente tem muito exemplo da colonização inglesa, da colonização europeia, enfim, da brutalidade que essa colonização promoveu no continente africano, principalmente no século XIX, tá? Então, O Coração das Trevas é muito mais do que um livro de aventura, é mais sobre os indivíduos envolvidos
nessas pockets. O último que eu li foi Agatha Christie, os primeiros casos de Poirot. Então, um livro que tá no meu vídeo de aquisições da Black Friday. Eu não tinha nada para ler agora no final do ano de 2024, acabei lendo. Uma leitura rápida também, alguns dias termina, são 18 contos do Poirot, narrados pelo Hastings, que é o melhor amigo dele, né, o Capitão Hastings. Então narra, não é o primeiro livro dele, sobre ele, né, pelo que eu li, já é um livro bem na fase final da Agatha Christie, que narra primeiras histórias do Poirot na Inglaterra, né? Todo mundo sabe, né? O Poirot é um detetive belga, que ele vai morar na Inglaterra já aposentado, aposentado da polícia belga, e ele vai trabalhar como investigador particular, né? Então aqui narra os primeiros casos que vai fazer a fama do Poirot. Eu li também livros nacionais sobre a banda Legião Urbana. Primeiro eu li o livro do disco, As Quatro Estações, um livro que eu nem sabia que existia, uma coleção da Cobogó, uma coleção entre vários autores selecionam um disco e falam sobre as faixas por faixas, ou sobre o disco em si. Esse aqui é sobre as Quatro Estações, o livro, o quarto disco, né, da banda Legião Urbana. Então, a cada capítulo, ele faz um contexto da produção da música, né? Qual o sentido da música, quais as inspirações que o Renato tem, belas letras, né? E, então, eu acho que o autor foi bem feliz quando ele escolheu esse disco para esmiuçar, né? Para retratar as letras. Boa escolha. Também do Renato Russo, e aí de próprio punho, né? Só por hoje e para sempre, esse livro que eu li nas férias em fevereiro, é o diário dele, né? O diário dele quando ele teve internado para parar de usar drogas e beber, né? Então, ele ficou alguns dias numa clínica, e aí nessa clínica ele produziu esse diário, que se tornou esse livro, e é bem impactante, assim, a crise de abstinência que ele tem, tudo que ele escreve, o momento das visitas, a visita do filho dele nessa clínica, os pais quando visitam ele, a irmã, tá? Ele relata coisas que aconteciam fora da clínica e coisas que aconteciam dentro da clínica. Então, bem interessante. O Renato Russo era um cara bem metódico, então ele bota as datas, ele bota os filmes que eles assistiam na clínica, as músicas que ele ouvia, a virada de ano que ele passou, as missas, os grupos de apoio. Então é uma faceta do Renato Russo bem interessante, tá? Diário do Recomeço, Companhia das Letras, um livro muito bom. Partindo para romances estrangeiros, eu trouxe a trilogia de Nova York, Paul Auster, também um escritor recentemente falecido. Minha primeira leitura de um livro de Paul Auster, primeira de muitos, assim espero. Então, a trilogia de Nova York é um gênero policial, são 3 contos grandes, né? O livro não é pequeno, que se chamam Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado, tá? Então, são narradores não confiáveis, são narradores bem suspeitos, que trafegam ali entre a verdade, a mentira, a realidade e a ilusão, mas que trazem 3 boas histórias de suspense, tá? Inclusive tem um personagem que se chama Paul Auster no livro e que não é o autor, tá? Então é um outro autor chamado Paul Auster, e é bem interessante. Esse livro aqui eu comprei num sebo, ele tá bem rasurado, tem algumas marcas do tempo e de manchas de caneta, mas foi uma ótima leitura. Paul Auster, indico sempre. Depois outro livro que curiosamente encontrei num sebo, se chama Hotel Mundo, da escritora Ali Smith, escocesa. É uma autora que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido nada dela, e achei bem curiosa a forma que ela escreve. Ela escreve de um ponto de vista de primeira pessoa, né? Fluxo de consciência pesado, tá? Então ela conta a história de um acidente num hotel, uma moça cai num fosso do elevador, e aí a gente tem 5 pontos de vista femininos a partir desse acidente, tá? Então são 5 mulheres que têm ou não relação com esse acidente, e inclusive o próprio fantasma, tá?
da moça que caiu no fosso do elevador. É bem interessante, vale a leitura. Eu tô correndo atrás de outros materiais dela em português, mas não são muitos. Mas o que eu li eu já gostei, então eu recomendo Hotel Mundo, Ali Smith. Encontrei ele no sebo lá em Pelotas, na cidade aqui perto. Tá? O livro que também encontrei no sebo, aqui em Pelotas, aqui do lado, foi Beck no Beco, quase um romance. Então o Henry Beck é um personagem recorrente de John Updike, tem em outros livros. E nesse livro aqui a gente tem 5 histórias onde o Beck passa por situações bizarras, inusitadas, até o final, onde na última história ele ganha um prêmio Nobel, que ele é um escritor e ele ganha um prêmio Nobel e até ele mesmo não acredita, tá? Então o Beck, ele é um cara bem curioso, bem engraçado, ele passa por situações na Tchecoslováquia, lá na época da União Soviética, então ele é mais conhecido na União Soviética e não nos Estados Unidos, que é o seu país. Depois ele, numa outra história, ele está em Nova York, onde ele entra numa academia de letras meio suspeita, assim, que as pessoas têm tramóias, têm subtramas bem interessantes, e ele vai revelando essas tramas, tá? Então são histórias baseadas na vida de Henry Beck, vale a pena, John Updike. Também li conclusões de obras que há tempos estavam na minha lista. Eu li O Retorno do Rei, Senhor dos Anéis, que é conhecidíssimo, não tem muito o que falar. Então, tem o filme lá de 2003, que ganhou todos os Oscars possíveis, né? Então, esse aqui é a conclusão da saga ali de Frodo, Sam, Aragorn e todos para a destruição do Anel, né? Então, é um grande calhamaço, mas a história em si, ela é pequena, se comparado ao tamanho do livro, e ele tem bastante apêndices, tá? Então, basicamente, o final dele todo são apêndices, onde tem guias, quadros, datas, enfim, coisas que o escritor foi anotando ao longo da sua criação. Vale muito a pena essa edição da HarperCollins, ela é de um box que vem as 3, tá? E é uma edição muito bonita, muito bem traduzida. O outro livro que eu li, A Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões, então, é o livro 5 das Crônicas de Gelo e Fogo, então relata Game of Thrones, né? Quem viu a série aí, aqui abarca principalmente a quinta e a quinta, se eu não me engano, a quinta e a sexta temporada, ou a quarta e a quinta, uma coisa assim, faz muito tempo que eu vi a série, tá? Mas o livro é bem gostoso de ler, tem aquele negócio do cada capítulo é um personagem, é um ponto de vista do personagem, então são muitos detalhes, o livro é grosso, tem 800 e poucas páginas, aqui eu derramei café, nunca façam isso, não tomam café em cima do livro, tá? Então é um livro também que eu encontrei no sebo, fazia muito tempo que eu não encontrava para comprar. Até na Amazon nunca encontrava um novo para comprar. Tá? Então é um livro que é uma leitura de aventura, né? De magia, suspense, de cavaleiros, né? Cavalheirismo, vamos dizer, né? Só que faltava ele na minha coleção, né? Então eu achei bom terminar de ler a coleção enquanto não é lançado o sexto livro, para que quando lançar, se vai lançar ano que vem, se vai lançar daqui a 5 anos, eu estar por dentro. Para encerrar o vídeo, para ele não ficar muito longo, também li 4 biografias esse ano de 2024. Eu li esse aqui, Hyperbole and Health, da Ellie Broch, Situações Lamentáveis, Caos e Outras Coisas que Me Aconteceram. Então essa blogueira muito famosa nos Estados Unidos, principalmente no Facebook, que ela usa esse personagem aqui, conta histórias hilárias, bizarras e até um pouco tocantes sobre a vida dela, por meio de quadrinhos, né? Então ela vai usando quadrinhos para narrar, principalmente aventuras dela na adolescência, como ela queria comer um bolo e a mãe não deixava, e ela fez peripécias para comer esse bolo, como ela lidou com um cachorro que era bem louquinho, que não se adestrava de jeito nenhum, destruía toda a casa, e até uma história já adulta dela e um ganso, né? Então ela foi perseguida por um ganso, imagine que hilário, eu ri muito nessa história, e aí ela é tão engraçada que no final da história, depois dela ter contado toda a história e ter feito os desenhos, ela mostrou fotos, porque ela dizia que as pessoas não iam acreditar, então ela tirou fotos do ganso perseguindo ela dentro de casa. Então foi uma história bem engraçada, eu vi algumas resenhas interessantes, aí resolvi comprar também num sebo,
e gostei muito, dei boas risadas. Frank Sinatra, cantor, a voz, né, o famoso Blue Eyes, os olhos azuis, de James Kaplan. Então, uma biografia dividida em duas partes, eu só tenho essa primeira parte aqui, não sei se vou ler a segunda, porque achei muito denso, assim, muita informação. Mas eu gostei porque é um personagem que eu gosto, assim, principalmente quando eu tive acesso à internet, então eu escutava bastante as músicas, gostava das histórias, dos filmes que ele participava. Então aqui tem bastante da formação musical dele, que é uma coisa que me interessa bastante, que eu, quando eu leio uma biografia, principalmente de cantores, eu busco saber o que eles ouviam, quais eram as músicas que eles escutavam, que eram seus ídolos musicais, a sua formação musical. Então aqui a gente tem os anos de formação do Frank Sinatra. Então, a sua adolescência, a sua passagem para a vida adulta, os primeiros filmes, até o Oscar, que é o ápice do livro. Eu li a biografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do inesquecível Matt Perry, o grande Chandler de Friends, né? Então aqui a gente tem relatos da sua infância, da sua adolescência, como ele entrou para o mundo artístico, né? Como ele começou nessa vida. E aí e aquela coisa terrível, né, que são as drogas, né, na vida dele. Então, tem fotos não inéditas, né, porque a gente é uma leitura pesada assim pelo tema, mas escrita muito bem, ele escreveu muito bem essa biografia. Matt Perry, recomendo. Uma outra biografia que estava no meu radar e que bem curiosa, se chama Sabor, Minha Vida Através da Comida, do Stanley Tucci. Stanley Tucci é um ator norte-americano que fez inclusive O Diabo Veste Prada, sempre faz papel de coadjuvantes, e ele tem ascendência italiana, enfim. Ele faz um livro de memórias por meio das comidas, né? Então as comidas desde a sua infância até a sua vida adulta, seu segundo casamento, tem um papel importante. Então a comida aparece em forma de receitas, tá? E aí ele vai contando ali como essas receitas surgiram na sua vida e como ele vai crescendo na profissão e na vida pessoal, como ele encara os desafios por meio dessas receitas. Então, a primeira esposa dele falece por causa de um câncer. Ele fala ali qual era a principal receita que ela gostava, ele traz essa receita, traz as receitas da família, né? Traz a receita da avó, da mãe, o que ele e a mãe gostavam de comer quando os outros não estavam em casa. Então, acho bem interessante. Não esperava ser tão bom de ler, mas foi bem gostoso também. Essas foram as principais leituras de 2024. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Aqueles livros que vocês acham que merecem um vídeo especial, um vídeo só sobre esse livro. Coloquem aí também as leituras de vocês de 2024, o que vocês leram, o que vocês não leram, o que vocês queriam ler e não leram, tá? Então, me despeço, professor Tom, tchau.